Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Hoje é um dia muito especial aqui na nossa cidade, na nossa capital. Hoje é o dia da grande maratona de Jerusalém. E a cidade toda está parada para poder realizar a maratona. Eu não cheguei a andar uma maratona para poder chegar até aqui para mostrar essas imagens para vocês. Mas tive que andar um bocado, que é o que mais me encanta de fazer na sexta-feira, dia que eu não estou trabalhando. E como vocês podem ver, a resiliência do povo judeu em manter o padrão de normalidade das nossas existências, apesar da guerra no norte com o Hezbollah, que ceifa vidas do nosso povo, apesar da guerra no sul com o Hamas, que já tirou a vida, de mais de 500 soldados israelenses. Nossa resiliência, nossa capacidade de manter as normalidades das nossas existências, apesar de todo o ódio despejado pelos nossos inimigos contra nós, fala mais alto. Essa é a natureza do povo judeu, e isso explica também um pouco por que nós sobrevivemos contra tudo e contra todos ao longo de mais de 3.000 anos. Mas é óbvio que eu não vim aqui hoje para falar só da maratona. O meu objetivo é sempre o mesmo no dia de hoje: compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. E eu vou me afastar um pouco aqui do centro da maratona, entrando nessa praça que fica no final da King George, ou seja, no centro de Jerusalém, para poder ter a paz que eu sempre busco para falar sobre a nossa Torá Kedushá. Isso é uma coisa que me beneficia sempre para a realização desse objetivo, é o fato de que a nossa cidade realmente tem muitas praças, tem muitos lugares aprazíveis, como vocês vão ver. Mas a maratona segue. A vida, meus amigos, é uma grande maratona, cheia de obstáculos, desafios que o Criador lança nas nossas vidas para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Sigam comigo mais um pouco. Como vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá. A Parashá que vamos ler nesse Shabat é Vayakhel. Vejam que lindo teatro. Possivelmente parte da influência da cultura helenística sobre o povo judeu. Arenas como essa nós temos em todas as partes em Israel. Bom, o povo judeu não tem problema em incorporar, seja na arquitetura ou em outras formas de manifestação da existência, as contribuições de outros povos. O que nós não podemos incorporar naturalmente é a cultura hedonista dos gregos. Me permitam descer para aproveitar ao máximo a acústica desse local para falar sobre a Torá Kedushá, que ao lado de caminhar pelas ruas de Jerusalém é o que mais me encanta fazer desde que eu tomei a decisão corajosa de deixar o Brasil e vir viver como judeu observante da Torá na terra de Israel. Vejam, realmente a cidade nos oferece lugares muito aprazíveis. E isso é um elemento de democracia fundamental. Banheiros públicos, uma rede de educação e de saúde de boa qualidade, espaços de convivência, tudo isso caracterizam de fato uma democracia real. E há duas verdades, meus amigos, que ao longo de milhares de anos o povo judeu pôde atestar como verdades imutáveis, imodificáveis. A primeira delas
como nos ensina a história e também a sabedoria judaica, é que em todas as gerações haverão perversos que se levantarão para mais uma vez tentar destruir o povo judeu. Tem sido assim desde a guerra com Amaleque. Mas a segunda verdade imutável é que nós sobreviveremos. Nós sobrevivemos no passado e continuaremos a sobreviver agora e no futuro. E aí você do outro lado da câmara vai me perguntar, mas Átila, qual é o segredo da sobrevivência do povo judeu? É porque o nosso Deus, meus amigos, é o Rei do Universo e com ele celebramos uma aliança eterna. Em que se baseia essa aliança eterna, Átila? Nas virtudes, na justiça, na benevolência e, sobretudo, na misericórdia. Nós, como seres humanos, emulamos no mundo as qualidades do Criador. E é por isso que não utilizamos a Força Aérea Israelense para disparar contra a população palestina. Não há condenações morais à Rússia, né, ao longo da guerra que trava com a Ucrânia, quando eles disparam sobre os civis. Mas Israel, apesar de fazer um esforço que nenhum outro povo, nenhuma outra guerra, nenhuma outra época da história humana tenha feito para preservar vidas civis, nós sempre seremos responsabilizados por crimes que nunca cometemos, que nunca pretendemos cometer. Por quê? Porque em todas as gerações se levantarão perversos com um único objetivo: tentar destruir o povo judeu, mas eles não vão conseguir, porque a história do povo judeu é a história dessa aliança fiel. Meus amigos, Hashem reinou antes mesmo de toda criatura ser criada, e depois que tudo estiver acabado, só Hashem, o temido, reinará no mundo. A história da humanidade, não apenas a história do povo judeu, é a história da luta contra essa verdade. E nós, seres humanos, lutamos essa luta como? Com as armas da desobediência, da resistência, da revolta contra Deus. Nimrod, o rei que tentou erguer uma torre aos céus para declarar guerra contra Deus, ficou no passado. Mas seus discípulos estão aí, até os dias de hoje, erguendo imensas torres. Meus amigos, quando nós confiamos no nosso Redentor, na nossa rocha forte que é Deus, nós temos paz, porque não há o que temer, se tudo for conforme a vontade de Deus. Mas o mundo tem escolhido lutar uma guerra sem fim contra Deus. Deus está oculto em tudo o que existe, mas nós, judeus, somos a prova viva de sua existência, e isso gera um desconforto, um incômodo terrível àqueles que não querem reconhecer que são criaturas e não criadores. O homem resiste ao governo de Deus no mundo, e como nós fomos escolhidos pelo Eterno para promover as suas leis divinas no mundo, nós somos objeto do ódio constante, da inveja constante, né, contra o nosso povo. A humanidade tem trocado a piedade, o amor, a salvação de Deus pela realização de seus caprichos, suas pequenas vontades, não aceitando, né, a necessidade de temer o Eterno, de aceitar o seu governo, porque o homem, ele é orgulhoso, o homem é arrogante, e ele não aceita essa posição de criatura e não de criador. E a verdade é que a história da humanidade, por essas razões, por um estado constante de guerra contra Deus, só fez despertar no Criador a sua ira, a sua cólera, mas muito cuidado. Hashem não lança sobre os homens nunca nada que seja mal. Ele é como um pai que busca nos educar. E um pai, evidentemente, tem que fazer aquilo que é necessário para que o seu filho ande
pelos caminhos mais retos. Nós trocamos, né, a piedade e a justiça do Criador por decretos duros. E não importa quanto tempo tenha passado, desde o momento da criação do primeiro homem e da primeira mulher, nós seguimos na mesma batida, no mesmo ritmo, né? Nos afastando do Criador ou tentando nos afastar do Criador. Mas, Átila, qual é o antídoto para isso? Qual é o antídoto para fazer cessar a guerra que a humanidade tem declarado e travado incessantemente contra Deus? A paraxá dessa semana nos dá a resposta. E eu chamo a atenção porque talvez você aí do outro lado da câmera estivesse pensando, essa mensagem que o Átila está compartilhando conosco se parece muito com aquelas mensagens que ele compartilha no início da semana. Mas essa introdução, por assim dizer, nos é muito útil para entender uma das poderosas lições contidas na Paraxá Vayakhel. Ela continua a narrar a construção do Mishkan, o tabernáculo móvel que o povo judeu teve durante 40 anos no deserto. A Paraxá Vayakhel, portanto, se dedica sobretudo a nos falar da edificação do tabernáculo. E nós sabemos que a construção do Mishkan envolve muitos detalhes. Me permitam eleger um desses detalhes para oferecer para vocês uma mensagem poderosa. O Mishkan tinha 2 altares. O primeiro deles era o Mizbeach Haolam. Ele ficava na parte externa do Hol HaMoed. Ele era o local onde nós fazíamos diariamente os sacrifícios, onde oferecíamos as oferendas ao Criador, onde o serviço divino era praticado pelos Kohanim intensamente. E havia um segundo altar, esse, Mizbeach Zahar, um altar de ouro, era bem menor, e ele ficava dentro do Hol HaMoed. Ele ficava muito próximo a Aron HaBrit, a Arca da Aliança, e ele era utilizado para queimar incenso. Nele só trabalhava o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, não qualquer Kohanim, mas o mais elevado de todos os sacerdotes do povo judeu. E a pergunta é, meus amigos, qual dos 2 altares tem mais santidade? Qual é o mais elevado? E a maioria das pessoas, pelo senso comum, diria, ora, o altar de ouro é mais elevado, não porque ele seja de ouro, mas porque ele está mais próximo daquilo que é mais santo, que é o Kodesh HaKodashim, o local onde fica guardado, né, as tábuas da lei, o local onde mesmo o Kohen Gadol só pode entrar uma única vez por ano, que é Yom Kippur, onde ele pede ao Criador perdão pelos nossos pecados. Mas nada poderia ser mais falso do que essa crença, do que a crença baseada no senso comum. O de ouro não é mais santificado e nem mais elevado pelo fato de se encontrar mais próximo do Kodesh HaKodashim, e nós percebemos claramente isso ao fazermos a própria leitura da Torá. Por quê? Porque o Mizbeach Haolam é chamado na Torá de Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, ou uma outra tradução possível seria o Santo Santíssimo, e ele está na parte externa do Mishkan, enquanto que o Mizbeach de ouro é chamado de Kodesh. Apesar da maioria de nós poder imaginar o contrário, que o que é mais elevado, eu insisto nesse ponto, é o que está mais próximo do local mais santo, não é isso que o Criador está nos ensinando. E para nós podermos entender por que o altar externo é chamado de Kodesh HaKodashim e o interno só de Kodesh, eu vou recorrer à sabedoria de um dos maiores sábios do nosso povo, um dos maiores posquins de todos os tempos, Rav Moshe Feinstein, esse incrível lituano que viveu nos Estados Unidos e que nos ofereceu a interpretação de várias leis da Torá de uma forma única. Ele nos ensina, por meio de um redush, né, de uma explicação incrível, como nós podemos entender isso. Porque o que está mais próximo, né, o altar que está mais próximo do Aron HaBrit
né, é menos elevado do que aquele que está mais distante. Ele nos diz o seguinte: dentro da sinagoga, dentro de um Beit Midrash, quando nós estudamos Torá, quando nós oramos, nós somos chamados por todos aqueles que estão próximos de nós, por aqueles que nos veem como santos, como codes. Mas, do lado de fora, na rua, como eu estava aqui agora há pouco, na rua, no trabalho, pegando o transporte, nós não devemos ser chamados apenas de codes, nós precisamos ser chamados de Kodesh HaKodashim. Nós precisamos, como embaixadores de Deus no mundo, expressar quem é, por meio dos nossos atos, naturalmente, por meio do nosso comportamento, naturalmente, quem é o nosso Deus. E se você não conseguiu entender essa ideia, me permitam dar alguns exemplos que vão aclarar o entendimento de cada um de vocês. Eu tenho enviado para o Brasil todas as semanas Teilim. As pessoas têm comprado os Teilim para ajudar a montar os kits de Mishlot Manot que nós vamos dar semana que vem aos soldados de Israel. E eu tenho ido ao correio, eu já comprei muitos selos, eu já preparo a correspondência com todos os selos e só entrego no guichê do correio e ele joga lá no saco correspondente a correspondência internacional. Eu sempre utilizo uma agência dos Correios que fica muito próximo da fábrica onde eu trabalho. Mas ontem, né, eu fui numa outra agência. E quando eu entreguei as correspondências, 10 cartas, ao atendente, ele me disse o seguinte: olha, isso aqui está errado. Esses selos aqui não são utilizados para envio de correspondência internacional, mas apenas para correspondência local. E eu tentei argumentar com ele que eu já havia feito essa mesma correspondência uma dezena de vezes e entregue em diferentes agências do correio, que não só todas elas aceitaram, como as cartas propriamente ditas chegaram ao seu destinatário. Se você acompanha a nossa plataforma no Facebook, você tem visto que nós temos postado as imagens das pessoas recebendo o Teilim na sua casa. Eu tentei argumentar com esse funcionário, né, que já era uma prática antiga minha, postar as cartas para o Brasil com esses selos. Mas ele se mostrou irredutível e não permitiu que eu colocasse as cartas efetivamente ali naquela agência. Bom, eu tinha duas coisas a fazer, eu podia ter me comportado de duas formas. A primeira era ter desencadeado uma ira contra esse funcionário. Os Correios é uma das poucas instituições em Israel que ainda é uma instituição essencialmente pública. Eu poderia ter literalmente iniciado uma guerra no guichê e forçado esse homem a receber as minhas cartas de qualquer jeito, levantando o tom da minha voz, né? E pedindo para ele chamar o gerente. E vocês sabem como é que funciona isso, né? No Brasil a gente diria que eu teria criado um barraco, né, para poder garantir, para poder fazer valer o meu direito. Mas eu entendi naquele momento que Hashem, o Criador do Universo, não queria que eu entregasse as cartas ali, que eu tinha que andar mais uns 20 minutos até a outra agência que normalmente eu utilizo e aonde eu comprei os selos e colocar lá. Nesse momento em que eu me comportei dessa forma civilizada, embora internamente eu estivesse bastante indignado com o comportamento desse funcionário, eu fiz o quê? Eu fui Kodesh HaKodashim. Eu expressei no mundo os valores que não só nós judeus, mas que todo monoteísta, Bineinou ou não, todos aqueles que acreditam em Akadosh Baruch Hu, num Deus único no mundo, na unidade da existência, devem se comportar. Quando eu disse há pouco que a nossa aliança com o Criador se baseia na virtude, na justiça, na benevolência, na misericórdia, era isso que eu estava falando. Não bastam que esses valores sejam apenas reconhecidos num plano teórico, é preciso que nós nos comportemos em todos os ambientes sociais que nós vivenciamos, as nossas experiências, né, com outros seres humanos, que nós nos comportemos como o Criador que nós amamos e que reconhecemos como Criador
do universo. E esse tipo de situação, todos vocês vão concordar comigo, que não são mais do que testes, são lançados na nossa vida o tempo todo. Vejam que nós podemos nos comportar de muitas formas, mas o que o Criador espera de cada um de nós é o quê? Que nós tenhamos no mundo a capacidade de emular as suas grandes qualidades de piedade, de salvação, de misericórdia, de amor, de benevolência. É óbvio que isso dá trabalho. No caso em particular, eu tive de caminhar, depois de uma jornada de trabalho cansativa, eu tive de caminhar outros 20, 25 minutos até encontrar a outra agência dos Correios, mas não importa. Nunca troque fazer a coisa mais certa, agir dentro desse espectro de valores, né, por aquilo que aparentemente pode ser o mais fácil. E isso vale no trânsito, isso vale no nosso local de trabalho, isso vale dentro do transporte público. É muito fácil se comportar como santo dentro do templo. É muito fácil ser codas dentro da sinagoga, porque as pessoas esperam que ali no local onde você ora, você seja santo. Difícil mesmo é ser santo fora do templo. E esse tem sido um desafio imenso, né, por parte de todos aqueles que atestam ter, de fato, uma vida religiosa. Se bem que no Brasil, a gente tem observado, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, que mesmo as pessoas dentro dos locais onde elas praticam os seus cultos religiosos, elas não se comportam de fato com muita santidade. E eu devo dizer a vocês, alegre-se por ter a oportunidade de ser um representante de Hashem no mundo, de lançar a luz sobre a escuridão da vida dos seres humanos. E essa lição tão poderosa que nos foi oferecida por essa chave de entendimento do Rabino, de abençoada memória Moshe Feinstein, deve ser aplicada todos os dias das nossas vidas, meus amigos. Shabbat Shalom.